E aí eu fiquei pensando muito, eu sempre começo a aula falando isso, mas é verdade. Eu fiquei pensando muito em como, o que que eu ia trazer hoje aqui. Porque gramática, gente, tem milhares de assuntos que a gente pode tratar e cada assunto tem muita coisa para a gente falar. Então, para vocês terem uma noção, né? Quando eu falo que eu faço live lá no meu Instagram toda semana, é 1 hora de live por semana de um tema. Então, por exemplo, se eu vou dar uma aula de regência verbal, é 1 hora de regência verbal. Crase, 1 hora de aula de crase. Acentuação, 1 hora. Vírgula, 1 hora. Então, obviamente, não dá para eu trazer tudo aqui, até porque, assim, eu sou contra aulas muito longas. Eu acho que fica cansativo para vocês. Ainda mais gramática, que a gente sabe que é um pouco pesado, né? Então, muita coisa de decorar também. Então, não adianta eu chegar aqui e soltar milhares de coisas por 3 horas, 4 horas, que não vai adiantar de nada. Então, eu tentei dar uma enxugada, eu tentei pegar as redações de vocês e olhar quais têm sido as maiores dificuldades em relação à gramática, os maiores erros que eu tenho mais percebido. Quem estava aqui na aula de redação da semana passada vai ver que muitas coisas eu já dei uma citada lá semana passada. E aí eu trouxe os principais pontos. Então, por exemplo, né, falaram aqui, vírgula, crase, a Clarissa falou. São pontos que eu trouxe, tá? A gente vai falar de vírgula, a gente vai falar de crase hoje. Só que não tem como eu trazer todas as regras de vírgula e todas as regras de crase. Como eu falei, daria 1 hora para cada assunto, né? Então, eu trouxe, assim, as principais regras que a gente usa num texto, tá? Então, por exemplo, a regra de vírgula que fala a gente deve separar, a gente deve isolar o vocativo por vírgula. Então, por exemplo, bom dia, Ana. Aí é bom dia, vírgula, Ana. Esse Ana é vocativo, é o nome, é a palavra ou expressão que a gente usa para chamar alguém. Então, bom dia, Ana. Boa tarde, Luana. E aí, Clarissa, tudo isso tem vírgula. Só que na redação a gente não vai usar um vocativo. Na redação a gente não vai chamar ninguém. Então, não tem por que eu trazer essa regra. Então, só para vocês entenderem, eu trouxe um pouco de cada assunto, de acordo com o que a gente usa mais nas redações, mas não significa que não existem várias outras, regras, tá? Inclusive, se vocês quiserem, mais para frente, Ana, eu queria uma aula específica sobre vírgula, queria uma aula específica sobre concordância verbal. Aí eu trago uma aula completa só sobre cada assunto que vocês quiserem, tá? Aí sim a gente vai ver todas as regras e vocês não vão ter mais dúvida nenhuma. Então, dito isso, vamos embora. Como eu falei, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Clara, sou do Rio, sou formada em Direito, atualmente eu curso Letras. Hoje em dia eu trabalho no Instagram, produzindo conteúdo de gramática, fazendo live. Eu tenho minha própria mentoria de gramática, eu tenho meu próprio curso online, então eu trabalho com essa parte de cursos e mentorias online. E aqui no Explica, eu também faço muita revisão de texto, e aqui no Explica, eu sou da equipe de Gente e Gestão, eu sou voluntária de português, por isso eu estou dando essa aula aqui para vocês hoje. E eu também sou diretora de redação, né? Então, eu quis trazer essas duas coisas porque eu queria juntar, né? Eu queria achar uma forma de juntar essas minhas duas áreas, por quais eu sou apaixonada, que são redação e gramática. E aí eu pensei nesse tema, né, da gente falar dos maiores erros de gramática cometidos nas redações, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai falar aqui são de algumas palavras e expressões que a gente acaba confundindo na hora de usar, tá? Ou porque elas são muito parecidas, ou porque Filho, a forma de escrever é parecida. começou. E, enfim, vamos lá. Gente, boa tarde para quem está chegando. Sintam-se à vontade, se vocês quiserem falar no chat, tirar dúvida, sintam-se à vontade. Ué, gente, cara, eu bem acho que não. Ah, não, deu certo. Ignorem, é porque esse material é do meu curso, e aí eu dei uma mexida para dar essa aula aqui para vocês. E eu tô vendo que algumas coisas eu deixei passar. Mas enfim, vamos começar por essas palavras e expressões. Como eu falei, existem milhares de palavras e expressões que a gente confunde, que a gente escreve errado. Então, obviamente, não dá para eu trazer todas. Essa aula, quando eu dou, é mais de 1 hora de aula só falando, aí eu falo dos porquês, todas essas expressões que a gente trava na hora de escrever, eu poderia falar aqui. Mas, como eu falei, eu fiz uma análise, assim, peguei várias redações, eu faço correção também, por mais que, né, eu fique ali mais na distribuição e no lado estratégico do trabalho, eu também gosto de corrigir redação,
porque eu acho importante eu ter contato com vocês, assim, né? Então, ver quais as facilidades, quais as dificuldades. E aí eu peguei essas aqui, que são as que eu mais vejo quando eu pego as redações de vocês, tá? Então, quem quiser anotar essa parte, porque as outras partes vão ver que elas estão todas escritas e muito detalhadas. Essa parte eu realmente não fiz, porque eu não tinha pronta, eu só botei aqui, e aí eu vou falar, se vocês quiserem anotar, né, eu vou falar, olha, onde a gente só usa para tal coisa. Aí essa parte, se vocês quiserem anotar, eu acho interessante. As outras, vocês não precisam ficar desesperados para anotar, porque vocês vão ter acesso ao material depois, tá? Então, primeiro de tudo, onde, né? Eu até poderia trazer onde e aonde, porque eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de usar um e outro, né? Não sabe se usa onde ou aonde. Mas eu trouxe onde porque o que eu mais vejo na redação, né, nos textos em geral, não só em redação, em qualquer lugar, é que a gente usa onde de uma forma muito errada, tá? Porque o onde ele só pode ser usado quando a gente tá falando de um lugar físico, né? Então, por exemplo, vou falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, estado onde aconteceu tal coisa, né? Então, Rio de Janeiro é um local físico? É, então eu posso usar onde. Na escola onde eu estudei, escola é um lugar físico? É, então eu posso usar onde. Agora, o que que eu vejo muito nos textos e nas redações? A gente vive, atualmente, a gente vive em uma sociedade onde acontece tal coisa. Sociedade é um lugar físico? Não, né? Então, a gente não pode falar sociedade onde, tá? E eu vejo muito isso. Então, esqueçam isso de sociedade onde. Ana, o que que eu posso usar, então, em vez de onde? Você pode usar em que, né? Em que, no qual, na qual. Na sociedade, em que, sociedade, na qual. Tenta sempre substituir. Então, sempre que você for usar onde, para pensar antes se você está se referindo a um lugar ou não. Se você tiver, beleza. Se não, você vai repensar e vai achar um substituto, tá? Eu vejo muito esse erro quando eu vou corrigir. Ó, gente, a Sara está aqui, ela é corretora de redação. Então, que bom que ela está aqui, que ela não vai me deixar mentir. E se eu esquecer, se eu me esquecer de alguma coisa, ela vai me lembrar também. Usando onde como pronome relativo, justamente. Então, vamos ficar atentos, por favor, porque esse erro a gente acha que passa batido, né? Ah, não, mas o texto tá tão bonito, esse onde é ele, ninguém nem vai reparar. Repara, gente. Repara porque a pessoa que está lendo ali, ela está justamente procurando coisa para corrigir, tá? Então, agora que vocês já sabem, não façam mais isso, tá? Outro dia, foi ontem, eu corrigi uma redação no século, acho que era no século XIX, onde, né? Foi contar uma história e falou, no século XIX, onde? Eu falei, gente, século não é lugar, século é tempo. Então, você coloca no século em que ou no século no qual, tá? E aí, para não confundir a cabeça de vocês, já, quando a gente chegar lá na parte da crase, a gente fala um pouquinho sobre o aonde. Porque o aonde nada mais é do que a preposição a mais o onde. Então, a gente só vai usar aonde quando o verbo exigir a preposição a. Então, só para vocês entenderem rapidinho, depois a gente se aprofunda, na escola onde estudei, porque quem estuda, estuda em algum lugar. Agora, minha cachorra querendo entrar. Agora, se eu falo assim, na praia, tararã, cheguei, aí eu preciso falar aonde cheguei. Porque quem chega, por mais que a gente fale errado no dia a dia, a gente fala chegar em, né? O certo é chegar a. Então, a praia, aonde cheguei. A diferença entre onde e aonde é somente essa. Mas quando chegar lá em regência e crase, a gente fala mais um pouquinho. Primeiro, eu preciso que vocês coloquem na cabeça que onde a gente só pode usar para lugar físico, tá? Então, vamos ficar atentos, por favor. Este e esse, né? Clássico, né? Todo mundo, às vezes até eu travo na hora de usar nesse, neste, uma loucura sem fim. Por que a gente confunde isso? Porque existem várias formas da gente usar tanto este quanto esse, né? Existem várias possibilidades. Então, a gente pode usar para se referir a um objeto, a gente pode usar para se referir a uma coisa que a gente já falou no texto ou que a gente vai falar. Gente, um segundo, que minha cachorra está fazendo barulho aqui, já já ela vai me atrapalhar. Só vou, um segundo, vou tirar ela aqui rapidinho.
vocês, eu rio, eu sou um choque de alegria. Vocês são tudo que eu tenho na vida. Eu amo muito vocês. São tudo. Nós também amamos muito vocês. Pronto, gente, desculpem. E por isso que a gente fica muito confuso. Então, assim, eu vou falar dos usos todos e vou falar do que a gente mais usa em redação ou quando a gente está escrevendo qualquer coisa, porque é o que mais interessa no momento. Então, por exemplo, se eu estou falando com alguém, né, eu estou conversando com alguém, eu estou com um lápis na mão. Aí, se eu que estou falando for falar do lápis, eu vou falar este lápis, porque ele está perto de mim, está perto de quem está falando. Se o lápis estiver na mão de quem está me ouvindo, se o lápis estiver aí na sua mão, eu vou falar esse lápis. Porque está na mão, está perto de quem está ouvindo. Então, este perto de quem está falando e esse perto de quem está ouvindo. Se o lápis não estiver nem comigo e nem com a pessoa que está falando comigo, que está me ouvindo, aí eu falo aquele, né? Então, o lápis está lá longe, eu falo aquele lápis. Então, este lápis, esse lápis e aquele lápis. Primeiro uso é esse, tá? Se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat. Outro uso, quando a gente está falando de tempo, né? Então, vamos supor que eu esteja falando do ano de 2022. A gente está no ano de 2022 agora? Sim, estamos. Então, se eu for me referir a este ano, eu falo este, porque no momento a gente ainda está neste ano. Então, eu falo, nossa, neste ano tem chovido muito aqui no Rio de Janeiro, porque a gente ainda está em 2022. Então, outro uso é isso, para falar de coisas presentes. Então, se eu vou falar, nossa, nesta semana eu estou muito cansada. A gente ainda está na semana, então eu falo nesta. Agora, se eu for falar, por exemplo, da semana passada, ou de um tempo, ou de alguma coisa que aconteceu no passado, aí a gente fala essa ou esse. Então, se eu for falar, por exemplo, do ano passado, a gente está falando do ano passado, coisas que aconteceram em 2020, eu falo, nossa, esse ano realmente foi puxado, né? E aí eu estou me referindo ao passado. E aí, gente, como quase tudo na gramática, né? Existem algumas divergências, né? Porque tem gente que fala que, esse a gente só usa para um passado recente. Se for um passado muito distante, a gente não pode usar. Aí tem gente que fala, por exemplo, futuro. Se eu for falar de sexta-feira que vem. Tem gente que fala que eu posso falar nessa sexta e tem gente que diz que eu posso falar nesta sexta. Então, uma coisa ou outra diverge, mas são coisas muito específicas que não vai fazer grandes diferenças na vida de vocês. Então, o que vocês precisam saber? Se a gente está no momento presente, né? Se a gente está no ano ainda, se a gente está na semana, no dia, é este. Se a gente fosse referir ao passado próximo, esse, e há muito tempo, se eu for falar lá de 2000, eu falo, nossa, aquele ano realmente foi muito doido, né? Uma coisa muito distante, tá? Então, o importante é vocês saberem, porque na redação de vocês, muitas vezes vocês querem se referir ao ano presente. Então, vocês já sabem que vocês precisam usar este ano, tá? Agora, um outro uso. Isso vale para lugar também, tá, gente? Então, por exemplo, se eu tô aqui em casa agora, aí eu quero falar da minha casa. Eu falo esta casa, porque é onde eu estou agora, tá? Então, se eu tô viajando, tô fazendo uma viagem, nossa, esta viagem está maravilhosa, porque eu ainda estou na viagem. Então, o segundo uso é esse. Primeiro é do objeto, segundo é do tempo. Agora, o terceiro, que é o mais importante para vocês que fazem redação, para qualquer pessoa que escreve. A gente usa esse, com dois S's, para fazer referência, para retomar alguma coisa que a gente já falou anteriormente. E este a gente usa para falar de algo que a gente ainda vai trazer lá na frente. Então, por exemplo, se eu falo assim, os motivos são estes, dois pontos. Aí eu falo os motivos. Por que estes? Porque o motivo ainda vai ser falado depois. Então, estes. Agora, se eu falei lá no parágrafo o argumento, dei o meu primeiro argumento. Aí no final eu quero concluir. Aí eu falo por esse motivo. Por que esse? Porque eu estou me referindo, eu estou retomando o motivo que eu já falei, que eu já dei. Tá? Então, esse é o principal uso que vocês precisam saber. Esse para retomar alguma coisa que já foi dita e este para adiantar alguma coisa. Isso tudo eu estou falando este e esse, vocês já sabem que vale para isto e isso, nesta e nessa, tudo igual. Deste e desse, a mesma coisa, tá? Este e esse, suas variações. Então, é o principal uso aí para vocês, tá? Este para adiantar alguma coisa e esse quando a gente vai retomar alguma coisa que a gente já falou.
Me deem ok aí, gente, no chat, se vocês estão conseguindo acompanhar, se está muito rápido. Que eu estou tentando achar um equilíbrio, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Aí eu não quero ir muito devagar, mas obviamente eu também não quero atropelar as coisas para todo mundo ficar confuso. Então, sempre vão me dando um feedback, se vocês puderem aí no chat, por favor, tá? Ok, obrigada. Então, vou continuar. E aí, eu trouxe também o A sozinho e o A com H. Né? Tudo certo? Beleza, gente, obrigada. Basicamente, a gente usa o A sem H para falar de coisas futuras e A com H para falar de coisas passadas. Então, por exemplo, daqui a pouco eu sairei para jantar, por exemplo. Daqui a pouco é o A sozinho, e obviamente sem acento e sem crase, né? Sem o acento grave. Daqui a pouco, porque é uma coisa que vai acontecer no futuro. Então, daqui a 5 anos eu vou me mudar. A sem H. Daqui a 10 minutos eu vou estudar. A sem H. Agora, se eu for falar do passado, A com H do verbo haver, né? Então, eu cheguei a 10 minutos. Então, vai ser A com H e acento. Eu cheguei há 10 minutos. Nossa, eu me mudei para cá há 10 anos já. Então, A com H, porque é passado. Então, esse é simples. Futuro, A sem H, e A com H para falar do passado. Uma outra forma da gente usar o A sem H é para falar de distância também. Então, por exemplo, eu moro a 5 quilômetros do metrô. Então, A sem H, tá? E aí, outra coisa que eu trouxe, que eu vejo muito também nas redações de vocês, é o uso de através, que a gente usa assim, ó, sem nem pensar, né? A gente usa através o tempo todo, sem nem parar para pensar no significado, até porque a gente vai lendo, todo mundo usando, e a gente vai reproduzindo, às vezes, sem nem saber, sem nem saber de fato o que aquilo significa. E eu tenho uma notícia muito chata para dar, que através a gente só pode usar quando tem o significado de atravessar. Tá? Então, através, a gente só usa se tiver o significado de atravessar. Ana, então me dá um exemplo desse raio, desse atravessar. Ok. Vamos supor que eu esteja num carro e aí eu tô viajando, tô na estrada e tal. Aí eu falo, nossa, eu via a paisagem muito bela, muito linda. Falei, ah, velho, é bela, né? Muito linda através da janela. Por que através da janela tá certo nesse caso? Porque o meu olhar atravessava o vidro da janela, né? Então, através da janela. Outro exemplo, o cachorro via o que estava acontecendo através do buraco da porta, porque o olhar dele também atravessava o buraco da porta. Então, é uma coisa bem específica, como vocês podem ver, né? Então, assim, em todas as outras vezes, quando a gente usa através, a gente está usando através errado. Então, por exemplo, quando eu falo assim, entrei em contato com os alunos através do e-mail. Não é através do e-mail, é por meio do e-mail, ou por intermédio do e-mail, mas não através, porque através é só com sentido de atravessar, tá? Então, tomem cuidado, é um tipo de erro que é isso, que vocês vão falar, Ana, ninguém vai reparar nisso, todo mundo usa, ninguém nem sabe. Se bobear, o corretor lá nem tinha um para isso também. Realmente, de repente, ele nem tinha um mesmo. Mas a minha função aqui é falar tudo, né? Falar os principais erros e ser sincera com vocês e falar que realmente através tá errado nesses casos aí. Show, gente! Então, o primeiro tópico foi. E a gente vai falar agora um pouquinho da bendita vírgula, né? Que todos vocês odeiam, que eu também, às vezes. E aí foi o que eu falei para vocês, né? Se eu fosse dar uma aula de vírgula, eu ficaria 1 hora aqui falando só sobre isso. Porque é um assunto muito vasto, tem 1000 regras, tem 1000 exceções, entendeu? Então daria uma aula de 1 hora tranquilamente. E aí eu fiz um filtro das regras e trouxe aquelas que a gente mais usa quando a gente vai escrever alguma coisa, principalmente numa redação do Enem, que é o tema da aula. Né? Então, como eu falei para vocês, existe lá a regra que fala que os vocativos sempre devem vir isolados por vírgula. Né? Só que não faz sentido eu trazer essa regra aqui, porque numa redação vocês não vão usar um vocativo, né? Vocês não vão chamar ninguém. Então, eu trouxe aquelas que a gente usa numa redação. E aí, a partir de agora, vocês vão ver que as regras estão mais detalhadas, está tudo escritinho, vocês não precisam, óbvio, né? Se vocês quiserem anotar, tem gente que gosta de anotar, eu sou a doida que fica anotando tudo, porque eu entendo mais quando eu estou escrevendo, e às vezes
eu escrevi de uma forma, mas talvez você entenda melhor de outra, então você vai escrever da sua forma para depois, quando você estudar, você lembrar. Tudo certo. Mas saibam que o material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, quem não quiser ficar anotando tudo, também não tem problema. Primeira regra do uso da vírgula. Primeiro a gente vai falar do uso obrigatório, depois a gente vai falar das proibições, os casos em que a gente não pode usar vírgula, tá? Então, regra 1, a gente usa vírgula para separar orações intercaladas. Ana já ferrou tudo, já complicou logo de cara a minha vida. Não sei que raio é uma oração, muito menos o que é uma oração intercalada. Vamos lá, com calma. Primeiro exemplo que eu botei diz assim: o capítulo de hoje, disse Luana, vai ser muito bom. A gente conta a oração de acordo com os verbos. Então, a gente conta um verbo ou uma locução verbal por oração, tá? Então, se a gente tirar esse disse Luana, vamos fingir que esse disse Luana não está aí na frase. Vai ficar assim: o capítulo de hoje vai ser muito bom. Vai ser uma locução verbal, então é uma oração. O capítulo de hoje vai ser muito bom é uma oração. Quando a gente bota o disse Luana, é outra oração, porque disse é verbo também. Então, a gente tem duas orações. Por que a gente chama de intercalada? Justamente porque uma veio no meio da outra, né? Tá lá uma oração, a gente enfiou uma ali e a outra continuou depois. Então, tá intercalando, né? Então, o capítulo de hoje, disse Luana, vai ser muito bom. Então, isso que é uma oração intercalada. Então, sempre que a gente for parar uma oração para inserir uma informação ali no meio, com uma outra oração, ou seja, com outro verbo ou com uma outra locução verbal, a gente deve isolar por vírgulas, tá? Então, o capítulo de hoje, vírgula, disse Luana, vírgula, vai ser muito bom. Outro exemplo, aquele livro, citou ele, é o melhor que já leu. Vamos tirar esse citou ele. Aquele livro é o melhor que já leu? Já, na verdade, tem mais de uma oração, porque é o melhor e depois já leu. E aí, além dessas orações, a gente colocou uma ali no meio intercalando, que é citou ele, que é uma oração que está acrescentando uma outra informação por meio de um verbo. Então, aquele livro, vírgula, citou ele, vírgula, é o melhor que já leu. Por que eu trouxe essa regra aqui? Porque eu vejo vocês errando muito isso na hora de fazer citações, né? Então, vocês falam assim, vamos supor que vocês vão fazer uma citação indireta. Aí vocês falam, o Estado, segundo o filósofo tal, é isso, segundo o filósofo tal explicou, é isso, isso e isso. Esse segundo o filósofo tal disse, ou filósofo tal explicou, deve vir entre vírgulas, tá? Então, eu vejo muito isso acontecendo e agora vocês já sabem que tem que vir entre vírgulas, tá? Regra 2, indicar a supressão de um verbo. Ana, que raio é a supressão de um verbo? Supressão de um verbo é quando simplesmente a gente não fala o verbo, tá? Geralmente porque a gente não quer repetir. Então, por exemplo, Mari comprou 2 bolsas. Eu, uma. Eu, o que uma? Eu comprei uma. Né? Então, esse comprei, eu fiz a supressão. Aí eu boto a vírgula. Por que eu botei no exemplo, eu botei ponto e vírgula, e no outro eu botei ponto? Porque as duas formas estão certas. Essa vírgula aqui dessa regra da supressão é justamente depois. Então, essa vírgula depois de eu e essa vírgula depois de depois, tá? Então, Mari comprou 2 bolsas, eu comprei uma. Em vez de usar comprei, botei a vírgula. O bebê aprendeu a andar, depois, vírgula, a falar. Depois, aprendeu a falar. Então, para a gente não repetir o verbo à toa, a gente coloca uma vírgula ali substituindo, tá? Não vou ficar rendendo muito essa regra, porque não é uma regra que a gente use tanto em redação. Então, vamos para as próximas. Regra 3, separar adjuntos adverbiais e orações subordinadas adverbiais deslocados. Aí que vocês vão querer me matar, né? Você vai falar, Ana Clara, o que é um adjunto adverbial, oração subordinada adverbial, estava tão bom até agora, agora você vai começar a usar esses termos aí, complicar minha vida. Não, é bem tranquilo. Ó, depois de assistir a novela das 9, vamos dormir. Vamos dormir. O que é um adjunto? O que é um advérbio? Advérbio é uma palavra, uma expressão, né, que a gente chama de uma expressão locução adverbial, que indica uma circunstância. Pode ser uma circunstância de tempo, de lugar, de negação, de muitas outras coisas, de meio. Enfim, então advérbio é basicamente isso. Por que a gente fala adjunto adverbial? Adjunto adverbial é a função sintática do advérbio na frase. Só isso. Então, quando você lê adjunto adverbial ou oração subordinada adverbial, você já sabe que é o advérbio ou a locução adverbial
E oração subordinada adverbial, eu até poderia separar em outra regra, mas eu quis colocar junto justamente para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Só que como a gente falou que oração precisa do verbo, é uma circunstância que vem com o verbo também. Então, é basicamente isso, tá? Eu botei aqui porque eu preciso botar, né, a regra como ela é, mas com os termos técnicos, mas é só isso, um advérbio ou uma locução verbal, adverbial, com verbo ou sem, tá? Então, por exemplo, depois de assistir a novela das 9, vamos dormir. Esse depois de assistir a novela das 9 é o quê? Eu estou falando o tempo em que eu vou dormir, né? É uma circunstância de tempo. Então, em vez de eu falar só depois, né, daqui a pouco, por exemplo, uma locução adverbial de tempo, daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou dormir, isso é uma locução adverbial. Agora, se eu falo assim, depois de assistir a novela eu vou dormir, a gente chama de uma oração subordinada adverbial, porque ela está cumprindo a função de um advérbio ou de uma locução adverbial. E qual é a função? Indicar alguma circunstância, nesse caso de tempo. Então, essas palavras realmente só servem para confundir a vida de vocês, mas é basicamente a mesma coisa, tá? E por que esse deslocado? Porque quando a gente fala, né, se a gente for pensar numa frase normal, uma frase comum, geralmente a gente fala assim, ó, eu vou sair amanhã. Eu, sujeito, vou sair amanhã. Amanhã, que é a circunstância, né, que é o advérbio de tempo, vem lá no final. Então, a ordem natural da frase é essa. Então, geralmente, na ordem natural, o advérbio vem lá no final da frase. Quando o advérbio vem lá no final da frase, a gente não usa vírgula, né? Então, eu falo, eu vou sair amanhã. Não tem vírgula, tá? Porque o advérbio está no lugar natural dele. Se eu desloco, ou seja, se eu coloco esse advérbio lá na frente da frase, aí eu vou ter que colocar vírgula. Então, amanhã eu vou sair, tá? E aí esse caso de amanhã eu vou sair nem é tão bom assim, porque cai numa regra que a gente vai ver que fica ali a critério de quem está escrevendo, né? Tem gente que fala que não precisa, porque se o advérbio é muito pequeno, a gente não precisa separar por vírgula, tem gente que fala que precisa sim, tem gente que fala que não, então é aquilo que fica meio aí solto para confundir a nossa cabeça, mas só para vocês entenderem o que é deslocado, né? Geralmente o advérbio vem no final da frase. Se ele está ou no início ou no meio, ele foi deslocado, ele não está no local normal dele. E aí a gente deve isolar por vírgula, tá? Então, depois de assistir a novela das 9, vírgula, vamos dormir. Se eu falar vamos dormir depois de assistir a novela, vai ter vírgula? Não, porque aí o advérbio vai estar no lugar natural dele, lá no final da frase. Se eu coloquei na frente, eu preciso isolar por vírgula, tá? Ó, terça-feira eu iria sair. Aí entra nesse caso, se eu não me engano, eu até trouxe aqui, ó, trouxe essa observação aqui. Segura aí que a gente já vai falar sobre isso, tá? Você vai entender. Ela disse que aos poucos foi cansando, né? Aos poucos foi cansando. Esse aos poucos também pode ser considerado aí uma locução adverbial de tempo, né? E ela tá vindo aí no meio, né? Se fosse assim, ela disse que foi cansando aos poucos, e o advérbio, a locução adverbial estivesse lá no final, não teria vírgula, porque estaria na sua posição natural. Quando a gente puxa ali para o meio, a gente precisa isolar por vírgulas, tá? Então, ela disse que, aos poucos, vírgula, foi cansando. Não estou conseguindo ler essa última frase, mas deve ser. Naquela época do ensino fundamental, usávamos uniforme. Não sei por que eu não estou conseguindo ler, peraí. Gente, olha, deixa eu falar, eu sou enrolada. Não sei vocês, mas eu com coisa de tecnologia, eu sou uma piada. Pera. Pô, vocês estão tendo spoiler de tudo. Eu sei que parece muita coisa, né, que assusta, mas vai dar tudo certo, gente, confia em mim. Daquela época do ensino fundamental, usávamos uniforme. Naquela época do ensino fundamental, é uma locução adverbial de tempo. Como está no início, a gente usa vírgula. E aí a gente vai para a regra que eu falei, né, que confunde um pouco, que é essa observação que diz assim: não é recomendado o uso da vírgula quando o adjunto é muito curto. Então, nesses casos aí, por exemplo, nunca briguei com ela, né? A gente não usa vírgula. Ontem caminhei muito. Só que entra naquela questão que eu falei, que tem gente que entende, né? Tem gramáticos aí, estudiosos que entendem que a gente pode usar sim, porque a gente pode usar aquela regra,
Mesmo sendo curto, a gente pode usar. Tem gente que fala que é errado, que fica até meio estranho. Nunca, vírgula, briguei com ela. Eu tô nesse time que acha errado, tá? E tem gente que fala que é obrigatório, né? Que é tem gente que fala que é obrigatório, tem gente que fala que é facultativo e tem gente que fala que é proibido, tá? Vou mandar sim, Mi, pode deixar que eu vou mandar o material. Então, e aí, por que eu acho um pouco complicado? Porque não tem uma regra que diz, olha, concordam comigo? Que quando a gente fala assim, quando o adjunto for curto, pô, isso não é meio vago? O que é um adjunto curto? É um adjunto com uma palavra só? Com duas? Com três? Fica meio vago. Eu gosto de usar a seguinte regra, tá? Eu uso na minha vida. Se o adjunto for curto, até duas, três palavras, e a frase toda for curta, eu não uso. Então, por exemplo, depois de amanhã vou sair. Depois de amanhã tem três palavras, só que o resto da frase é muito curtinha também. Depois de amanhã vou sair. Então, eu não uso. Tá? Eu sempre penso assim, se o adjunto é curto e se o resto da frase também é. Então, nunca briguei com ela. Pô, não vou botar vírgula aí. Né? Ontem caminhei muito. Qual foi o exemplo que tinham colocado ali no chat? Deixa eu ver. Meu Insta, gente, vou escrever aqui no... Já vou fazer propaganda, né? É esse aqui, ó. Ih, peraí. Prof. E, gente, Ana Clara Bartolo. É o meu Instagram de gramática. Quem quiser lá ver, eu coloco dicas praticamente todos os dias, tá? Boto exercício com música, que eu sou palhaça, né? Então, assim, quem acompanha aí minhas aulas já sabe que eu sou palhaça, eu gosto de brincar. Então, se não for para fazer exercício com música e meme, nem me chama que eu não vou, entendeu? Então, para quem quer treinar gramática, eu recomendo. Eu queria ver o exemplo que tinham falado, ó, terça-feira eu iria sair. Eu não colocaria vírgula aí, tá? Mas se você quisesse colocar, não seria errado, porque entra nessa parte da regra que fica um pouco vago, fica um pouco, né, da forma que cada um gosta, tá? Vocês estão rindo de mim, né? Gente, eu não sei se vocês acreditam em astrologia, mas eu sou sagitariana, eu sou palhaça. Ainda bem que meu mapa inteiro, sem ser Sagitário, tudo, a Lua, Ascendente, Mercúrio, tudo é Capricórnio. Aí eu fico ali equilibrada. Se não, minha filha, eu seria a palhaça em pessoa. Tá, gente? Então, vamos seguir aqui. Regra 4. A gente usa a vírgula para isolar expressões explicativas. Isso aqui a gente usa muito em redação. Sagitário melhor, concordo. A gente usa muito em redação, né? Então, Cabo Frio, por exemplo, sempre enche. O que é uma expressão explicativa? É justamente esse por exemplo, né? Qualquer expressão que a gente usa para dar alguma explicação, para começar uma explicação. Então, por exemplo, isto é, ou seja, tudo isso é considerado expressão explicativa. Quando a gente usa, tem que colocar entre vírgulas, tá? Cabo Frio, vírgula, por exemplo, vírgula sempre enche. Não escreveu da forma adequada, vírgula, isto é, vírgula, não usou a vírgula, né? Se fosse ou seja, a mesma coisa, não escreveu da forma adequada, vírgula, ou seja, vírgula, não usou a vírgula. Sempre que a gente for usar uma dessas expressões explicativas, a gente isola por vírgula, tá? Outra regrinha, isolar o aposto. Então, peraí que eu... quase que eu fiz besteira. O que é o raio do aposto? É uma expressão que está explicando alguma coisa que a gente já falou. Então, se eu falo assim, Cláudia, mãe da Ana, é muito tranquila. Esse mãe da Ana é uma expressão que está explicando quem é Cláudia, tá? Então, aposto, existem vários tipos de aposto. Eu poderia dar uma aula inteira sobre aposto. Mas, resumindo bem, o aposto serve para explicar o que a gente falou. Tá? Então, Paulo, o seu amigo, né? Ou para explicar ou para especificar, porque vamos supor que existam 1000 Paulos na sala de aula, mas eu quero falar de um específico. Aí, para explicar, eu falo, Paulo, o seu amigo, né? Que eu estou especificando qual é o Paulo. Aí, essas expressões que a gente chama de aposto também vêm entre vírgulas, tá? Isto é, pode começar frase, eu não gosto. Não gosto. Não gosto mesmo. Foi até bom você ter perguntado isso. Se vocês puderem evitar, eu recomendo que vocês evitem. Isto é, ou seja, porque fica solto. Fica solto. Parece que a frase está solta e na maioria das vezes está mesmo, tá? Então, se puder evitar, evita. Por favor. Por vocês, né? Por favor, mas é pro bem de vocês mesmo.
separar orações adjetivas e explicativas. Também não precisa se assustar com esse nome, porque o que é uma oração adjetiva e explicativa? Eu não acabei de falar que o aposto é uma expressão ou uma palavra que explica o que a gente acabou de falar. A oração adjetiva e explicativa é a mesma coisa. Só que ela tem o verbo, porque ela é uma oração. Então, a função dela é a mesma do aposto. Então, não se assustem com o nome, tá? João, que trabalha comigo, está doente. Esse que trabalha comigo, eu estou dando uma explicação de quem é o João. Só que a diferença de que trabalha comigo para um aposto, que a gente viu ainda agora, por exemplo, seu amigo, é que tem um verbo que é trabalha, tá? Essa é a diferença. Dani, que malha sempre no mesmo horário, não apareceu. Esse que malha sempre no mesmo horário, também eu tô ou especificando a Dani, ou eu tô dando alguma explicação sobre ela, alguma informação adicional sobre ela. Só que tem o verbo ali, por isso que a gente chama de oração, adjetiva e explicativa. Mas, na verdade, ela é um aposto também, tá? Ela cumpre a função de um aposto. Como vocês costumam usar isso na redação de vocês? Quando vocês falam assim, ó, fulano de tal, né? Vamos supor que eu vou dar um exemplo, né? Vou mostrar um repertório aí, vou falar de alguma atriz. Falem aí, gente. Paola Oliveira. Aí eu falo assim, Paola Oliveira, atriz brasileira. O que eu faço? Paola Oliveira, vírgula, atriz brasileira, vírgula, e aí eu continuo minha frase. Porque essa atriz brasileira é uma expressão que está explicando quem é Paola Oliveira. É um aposto. Da mesma forma, se eu falar assim, Paola Oliveira, atriz brasileira que fez a novela Além do Tempo, aí o que eu fiz? É uma expressão que está explicando Paola Oliveira também, só que a diferença é que ela é uma oração, porque ela tem um verbo no meio. Da mesma forma, ela deve vir entre vírgulas. Então, só para explicar como vocês podem usar isso, e devem, no caso, né, na redação de vocês. Fulano de tal, filósofo do século tal, vírgula, tá? Filósofo tal, vírgula. Do século tal, vírgula. Sempre que vocês forem explicar quem é a pessoa que vocês estão citando, vocês colocam entre vírgulas. Da mesma forma, filme, né? Se você vai citar um filme, aí você fala, sei lá, gente, eu sou péssima para filme, ó, vou admitir aqui para vocês, tá? Eu sou péssima, deixa eu pensar aqui. Putz, 2012, lembra aquele filme 2012? Uma desgraça. Vocês são novos, né, gente? Eu me sinto velha quando eu tô aqui falando com vocês. Sinto velha. Vocês nem devem lembrar muito desse filme, 2012. Falavam que o ano ia acabar em 2012. Aí, se eu vou falar do filme, eu falo assim, 2012, vírgula, filme que retratava tal coisa, vírgula. Não, aí tu continua, tá? Então, eu lembro. Ai, gente, que bom. Tô me sentindo menos pior. Mas vocês eram novinhos, né? Fala sério, eu não vou ficar triste, não, pode falar. Depois, eu sempre falo isso, depois que eu dei a primeira aula de redação aqui para vocês, e eu fui falar assim, não, porque quando eu fiz o Enem pela primeira vez, não sei quando, aí eu fui fazer as contas, 10 anos. Eu fiz o Enem pela primeira vez em praticamente 10 anos. Depois desse dia, nada me abala mais, entendeu? Falaram que o mundo ia acabar em fevereiro de 2014. Esse eu não lembro, teve esse também, misericórdia, gente. O mundo ia acabar tantas vezes, né? Eu lembro muito de 2012, eu lembro até o dia. Falavam que ia acabar dia 21 de dezembro de 2012. Eu lembro até o dia, de tanto que me marcou. Enfim. Regra 7. Antes de conjunções adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Isso aqui é muito importante, que vocês usam muito também na redação. Tá? Então, queria sair cedo, vírgula, mas me atrasei. O que vocês fazem muito? Vocês sabem que vocês fazem isso. Vamos admitir. Vocês colocam vírgula depois do mais. Vocês botam a vírgula depois do mais. Queria sair cedo, mas vírgula me atrasei. Não coloque a vírgula depois do mais. Ana, então você está querendo dizer que nunca vai ter vírgula depois do mais? Não, não fala, ó, não coloque palavras na minha boca, entendeu? Se vocês falarem isso, eu vou desmentir, porque não é isso. Como a gente acabou de ver que existem várias outras regras, né? Em alguns casos pode acontecer de você usar uma das outras regras logo depois de mais, por coincidência. E aí vai ter vírgula por causa da outra regra. Então, deixa eu pensar aqui no exemplo. Vamos supor que eu fale assim. Nos últimos... Não, geralmente eu acordo cedo, vírgula. Mas, nos últimos tempos, eu tenho acordado tarde. Depois de mais, vai ter que ter uma vírgula, tá? Vai ficar assim, ó. Geralmente eu acordo cedo, vírgula, mas, vírgula, nos últimos tempos, vírgula, eu tenho acordado tarde. Por quê?
A vírgula está ali por causa do mais? Não. A vírgula que está por causa do mais é a vírgula que vem antes do mais. Essa vírgula que está depois do mais, ela é a vírgula que está isolando ali uma locução adverbial de tempo, que a gente viu na regra que a gente precisa isolar. Então, a vírgula não está depois do mais por causa do mais. Não, ela está porque ela está isolando uma locução adverbial. Então, tomem cuidado com isso também, de falar, não, nunca tem vírgula depois do mais. Depende. Vê ali na frase se vai caber outra regra da vírgula. Se couber, você usa. Agora, se for só o mais, uma frase normal, tipo essa que eu botei, quero sair cedo, mas me atrasei, a vírgula é antes do mais, não é depois, tá? Vou conversar com ela hoje, porque o assunto é urgente. Dormir tarde, vírgula, logo, vírgula. Aí a gente tem que usar logo antes e depois. Quando a gente começa, Ana, eu poderia usar ponto e vírgula antes de logo? Sim. A gente vai ver já já ponto e vírgula, a gente pode fazer isso também, que é uma pausa maior. Se vocês começarem a frase com logo, portanto, conclui-se lá na conclusão de vocês precisam usar vírgula depois, tá? Então, portanto, vírgula, logo, vírgula. Tá? Dormir tarde, aí aqui poderia ser ou vírgula antes ou ponto e vírgula antes. Logo, vírgula. Depois de logo, tem que ter vírgula obrigatoriamente. Antes fica a seu critério, se você vai começar a frase, se você vai usar uma vírgula também, ou se você vai usar ponto e vírgula. Eu sou defensora, nesse caso aí, do ponto e vírgula, tá? Que é uma pausa maior. Tenho que escolher hora estudo, hora trabalho, vírgula e vírgula, porque é uma oração, é uma conjunção alternativa. Ou faço isso ou aquilo, ora isso, ora aquilo. Nem isso, nem aquilo. Vírgula e vírgula antes das duas vezes, tá? E agora a gente vai ver quando não usar. Primeira regra, gente, olha, quem teve redação corrigida por mim, que eu já falei sobre isso. Não separa sujeito e predicado por vírgula. É a principal regra da vírgula. E é o mais grave, a gente não pode usar vírgula para separar sujeito e predicado, tá? Então, os alunos da escola da esquina são calmos. Porque eu coloquei um exemplo mais curto, por exemplo, João e Pedro saíram cedo. Porque nesse caso fica mais claro aí que não tem vírgula. Dificilmente vocês colocam uma vírgula aí numa frase muito curta. Agora, quando o sujeito é grande, eu não sei o que dá em vocês, que vocês ficam forçando a mão para atacar uma vírgula, né? Porque vocês acham que tem que dar vírgula ali para tu respirar. Mas não é. Os alunos da escola da esquina, por mais que seja um sujeito grande, ele continua sendo um sujeito. E aí você não vai separar o sujeito do resto da frase por vírgula. Então não tem vírgula, tá? Ana, tem exceção? Tem, né, gente? Porque gramática, gramática sempre tem exceção. Recomenda-se o uso da vírgula entre sujeito e predicado quando for para facilitar a leitura. Então, por exemplo, quem sabe, sabe. Nessa frase aí, quem sabe, sabe, o quem sabe é sujeito e o outro sabe é predicado. Então, para eu não falar quem sabe, sabe, a gente bota uma vírgula. Ana, é obrigatório? Não, tá? Não. Tem gente que entende, na verdade, que é, tem gente que entende que não, que é facultativo, tem gente que entende que é proibido. Mas hoje em dia, né, os estudiosos de hoje em dia, as gramáticas atuais, trazem isso aí como ou facultativa e muitas já trazem até como obrigatória para facilitar, para não ficar estranha a leitura, para ficar uma leitura fluida, né? Então, quem ama, cuida. Quem ama é sujeito, cuida é predicado. Mas como são dois verbos juntos, aí a recomendação é que a gente use. Quem pouco lê, mal escreve. Quem pouco lê é sujeito, mal escreve, predicado. Mas para não ficar quem pouco lê, mal escreve, a gente pode colocar vírgula assim, tá bom? Regra 2, não separa, da mesma forma que a gente não separa sujeito e predicado, a gente não separa verbo e complemento, tá? Então, entreguei os pedidos a ela. Entreguei é o verbo, os pedidos é um complemento, chamado de objeto direto, porque não tem preposição, e a ela é o objeto indireto, porque tem a preposição. A gente não usa vírgula na frase aí, porque se a gente usar vírgula em algum momento aí, a gente vai estar separando o verbo de algum dos complementos dele. Então, não pode. Respondi a ela o que me perguntou, a mesma coisa, não pode ter vírgula aí. Para fechar a vírgula, não usamos vírgulas para separar a oração subordinada substantiva principal. Não sei o que é isso, meu Deus do céu, calma. Ela disse que vai sair hoje. Uma oração subordinada substantiva, a gente identifica se a gente pegar toda a oração e substituir por isso ou isto. Então, por exemplo, ela disse isto. Se a gente pegar o que vai sair hoje, substituir por isto ou isso, faz sentido. Então, a gente já sabe que a gente está diante de uma oração subordinada substantiva, tá? E aí, quando você identificar isso, você já sabe que você não pode usar vírgula. Então, se você falar assim, ela disse, vírgula, que vai sair hoje, está errado. Se você falar, ela disse que, vírgula, vai sair hoje, também está errado.
tá? Seu desejo era que todos ficassem bem. Pega esse, que todos ficassem bem, e substitui por isso, ou por este, ou por isto. Faz sentido? Faz. Seu desejo era este. Então, você já sabe que você está diante de uma oração subordinada substantiva e que por isso você não vai poder usar vírgula. Tá? Então, seu desejo era que todos ficassem bem, direto, sem vírgula. Foi, gente. E aí, só rapidinho para falar do ponto e vírgula, como eu falei, geralmente o ponto e vírgula a gente usa para dar uma pausa um pouco maior que a vírgula. Então, para separar itens em uma enumeração, então o candidato precisa fazer 3 coisas: chegar com antecedência de 1 hora, trazer identidade e trazer o material adequado para a prova. A gente pode usar o ponto e vírgula. Ana, eu prefiro usar vírgula, eu vou usar, pode, tá? Numa enumeração, você pode usar o ponto e vírgula ou vírgula, fica a seu critério. Para separar orações por meio de conjunções quando se quer ter uma pausa maior. Foi o exemplo que eu dei do logo e do portanto. Né? Se você não está usando o logo e portanto para começar uma frase, ela está ali no meio da frase, você pode usar ou a vírgula antes ou o ponto e vírgula, mas depois você tem que usar vírgula. Tá? Havia muitas pessoas à minha espera, ponto e vírgula, contudo, vírgula, preferi ficar em casa. Tá? E para separar 2 grupos distintos de coordenação. Mas isso aqui não interessa muito a vocês fazendo redação, não. Mas vamos lá. Ela trouxe pastéis, bolo, salgadinho, guardanapos e eu, sucos, refrigerantes, copos. Se eu não quiser usar esse e eu, a gente usa o ponto e vírgula, tá? Porque eu estou falando do que ela trouxe depois do que eu. Então, são grupos distintos da coordenação. Então, a gente usa ponto e vírgula. Mas, como eu falei, isso para a redação de vocês não interessa tanto. Foi, gente, vírgula, ponto e vírgula. Os outros assuntos vocês vão ver que é mais rapidinho. A vírgula é mais chatinho porque é o que mais dá trabalho, é o que mais tem regra e é o que mais vocês acabam errando mesmo. Se eu pudesse escolher um assunto para tratar nessa aula, seria com certeza a vírgula, porque é o que eu mais vejo na redação de vocês, tá? E é normal, tá, né? Porque vocês, não, é o erro mais comum na gramática como um todo, né? O que eu falo, eu trabalho fazendo revisão de texto e o que eu mais corrijo realmente é erro de vírgula. Então, isso é bem comum, tá? Fiquem tranquilos. E agora a gente vai falar um pouco da regência verbal. Muita gente assusta, né, quando a gente fala de regência verbal, pelo nome, né? Ah, regência verbal, o nome é feio, deve ser difícil. Mas não é. Regência verbal eu costumo falar que é um conteúdo que todo mundo sabe. Mesmo sem saber, tu sabe. Então, por quê? Porque a gente fala assim, pergunta para o verbo. Quem precisa? Precisa de alguma coisa. Então, a regência verbal é justamente isso, é você saber de qual preposição o verbo precisa, ou se ele não precisa de nenhum, tá? Então, é basicamente o estudo disso aí. E aí, porque eu trouxe aqui alguns exemplos que todo mundo sabe, ó, chegar, quer dizer, todo mundo sabe não. Eu trouxe o precisar de, que todo mundo sabe, né? Mas eu trouxe alguns que a galera confunde. Primeiro de todos, chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Ai, Ana, mas toda hora a gente fala em, fala no, fala na. Sim, a gente fala errado. No dia a dia a gente fala errado. Né? Então, cheguei na praia, tá errado, certo? Eu cheguei à praia. Né? Cheguei no shopping, cheguei ao shopping. Então, o problema da regência verbal não é uma matéria difícil. Acaba que a gente erra porque no dia a dia a gente fala errado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Ai, Ana, então você quer dizer que toda vez que eu estiver conversando no WhatsApp com uma amiga minha, uma conversa informal, eu preciso ficar falando, cheguei a casa? Não é isso. Você pode falar da forma que você quiser, a gente pode usar sim uma linguagem informal, desde que a gente faça essa escolha de forma consciente. Pô, eu estou usando aqui chegar em, porque eu estou falando com a minha amiga, eu não vou ficar chegar a casa, chegar. Não. Mas eu sei que o certo seria chegar a. Então, você pode usar desde que você tenha consciência de que está errado, tá? Então, chegar a, ir a gente também fala muitas vezes ir em, né? Então, vou na praia, né? Totalmente errado. Vou no shopping. Outra forma da gente usar o verbo ir é com a preposição para, tá? Aí, Ana, tem uma diferença aí de significado? Tem. Mas, assim, vou falar, mas não fiquem muito bitolados com isso não, porque é detalhe. Dizem que a gente usa ir a quando a gente sabe que a gente vai e volta. Então, por exemplo, vou à praia. Eu vou à praia, vou ficar um pouco e vou voltar. Agora, quando a gente não tem essa noção de quando a gente volta, a gente usa para, né? Então, por exemplo, ele vai para a Espanha. Tipo assim, vai morar um tempo lá, não tem previsão de volta, então ele vai para a Espanha. Que nem quando a gente fala assim, o verbo vai para o plural, porque o verbo não tem essa noção de ir e voltar, né? Então, vai para o plural, tá? Mas isso aí é detalhe. Mas, em regra, ir a. Quem vai a algum lugar.
Quem precisa, precisa de, todo mundo sabe. E apaixonar-se. Eu trouxe apaixonar-se, por quê? Eu não sei vocês, mas eu amo meme. Eu adoro ficar no Instagram rindo de meme idiota. Eu sou sagitariana, eu rio de tudo, entendeu? Então, qualquer coisinha eu já tô rindo. O que que acontece? As pessoas estão com uma mania de falar apaixonar-se em, né? Então, pode reparar. Nossa, eu sou apaixonada naquela menina. Nossa, sou apaixonada naquele filme. Nossa, eu tô apaixonada naquela série. Você não está apaixonada naquela série. Você está apaixonada por aquela série. Então, tomem cuidado, tá? Quem se apaixona por alguma coisa e não em alguma coisa, tá? E aí eu trouxe alguns verbos. Tem essa lista aqui de verbos que muda de regência conforme o significado que a gente quer dar a eles. É imensa. Eu trouxe alguns que a gente usa em redação, que eu vejo vocês usando em redação, tá? Então, além de ter os verbos que a gente sempre usa errado, tem os verbos que a gente muda de regência conforme o significado que a gente quer dar à frase, né? Então, por exemplo, assistir. Se a gente vai usar o assistir como a gente geralmente usa, que é com o sentido de ver, de presenciar, então, por exemplo, em vez de falar eu vi o filme, a gente fala eu assisti, a gente usa errado, porque a gente fala assim, eu assisti o filme ontem, mas na verdade o certo é eu assisti ao filme ontem. Porque o verbo assistir, com o sentido de ver, precisa da preposição a, tá? Então, eu assisti ao filme ontem. Eu assisti ao jogo. E aí a gente vai ver já já na crase que quando a palavra for feminina, aí vai ter crase, né? Então, eu assisti a novela com crase. Eu assisti a série com crase, tá? Então, assistir com o sentido de ver, que geralmente a gente usa, tem a preposição a. Agora, se for no sentido de ajudar, aí não tem. Mas a gente quase não usa isso, vamos ser sinceros, a gente quase não usa. Né? Gostaria de assistir o doente, gostaria de ajudar, gostaria de assistir o senhor ao atravessar a rua, queria te ajudar ao atravessar a rua. Aí não tem. Mas geralmente a gente usa com o sentido de ver, e agora vocês já sabem que tem a preposição a, tá? Aspirar, se for com o sentido de sugar, de sorver, sem preposição nenhuma. Esse aparelho aspira o pó. Agora, os chefes aspiram ao lucro. Se tiver o sentido de desejar, de almejar, aí ele precisa da preposição a, tá? Obedecer e desobedecer são verbos transitivos e indiretos, então exigem a preposição. Isso aqui deveria estar lá na primeira lista dos verbos que a gente usa errado, né? Mas enfim. A gente usa errado porque geralmente a gente usa normal, sem a preposição. Então a gente fala, o menino obedeceu o pai, mas na verdade é o menino obedeceu ao pai, tá? Então, alguém tá com alguma dúvida nisso aqui, gente? Como eu falei, esse material vocês vão ter acesso, vou mandar nos grupos, então não precisa ficar decorando agora, tá? Algum momento de tanto ler vai se tornar natural para vocês. Visar. Se tiver o sentido de mirar, fazer mira, aí não tem preposição. Então, o marinheiro visou a praia, ele avistou, ele viu. Agora, se eu quero falar também, igual lá, com aspirar, né? Com o sentido de objetivar, pretender, almejar, aí a gente precisa da preposição a. E esse verbo vocês usam muito na redação. Então, o atleta visa a melhor colocação com crase, porque é a preposição mais o a da palavra feminina seguinte. Então, ele criou a lei visando ao benefício da população, tá? Precisa da preposição a. Outro verbo que a gente erra muito, implicar, tá? Implicar. Quando tiver o significado de acarretar, né, de trazer como consequência, é transitivo direto. Geralmente a gente usa com a preposição em. Então, nossa, tal coisa implicou na outra coisa. Isso implica nisso. Não, esquecem esse em, tá? Isso implicou isso, sem preposição. Então, obter uma boa colocação no mercado profissional implica dedicação e persistência, tá? Quando tiver o sentido de implicância, a gente fala com. Eu trouxe isso, mas na redação vocês não vão usar. Então, eu falo que é o verbo dos irmãos, né? Um irmão implica com o outro. E quando seu significado for comprometer, se envolver-se em situações embaraçosas... Espera aí que eu não estou conseguindo ler.
Oh, misericórdia. Peraí. Muitos corredores implicam-se em acidentes gravíssimos. O que importa para vocês é esse primeiro significado aí que eu trouxe do verbo implicar, que é trazer como consequência. Então, por exemplo, fazer atividade física implica boa saúde, né? Não implica em boa saúde, implica boa saúde, tá? E aí, já que a gente está falando de regência verbal, vamos falar rapidinho de crase, como eu prometi, né? Quando a gente falou lá no início da aula de onde a onde, eu falei, quando chegar em regência verbal em crase, a gente vai falar sobre isso. É justamente porque o aonde, como eu falei para vocês, nada mais é do que a preposição a com a palavra onde. Então, é só você observar se aquele verbo precisa da preposição a. Então, a praia aonde cheguei, porque quem chega, chega a algum lugar. O bairro aonde vou, quem vai a algum lugar. Então, é só você observar isso. Também tem tudo a ver com regência verbal. E aí, falando de crase, também é uma aula que daria mais de uma hora só falando de crase, das 1000 regras, das 1000 exceções, e dos casos proibidos, e dos facultativos e tudo mais. Eu tentei trazer um compilado das principais que a gente usa em textos, tá? Então, aí eu botei, antes de ver as regras propriamente ditas, confira as dicas. Como eu falei, esse material vai estar com vocês. Eu vou passar um pouco rápido, tá? Não vou ficar rendendo em cada um, porque não tem necessidade. É mais uma questão de vocês lerem, decorarem, né? E treinarem, praticarem. Então, o ideal é vocês terem o material para depois ficar lendo, tá? A primeira dica que eu dou... Porque é assim, gente, a primeira regra básica da crase, né? É a seguinte... A crase, na verdade, é um fenômeno, né? Ele não é o nome do acento. O nome do acento é acento grave. Então, a crase é um fenômeno, tá? Qual é esse fenômeno? É quando há, em regra, quando acontece a junção de A mais A. Ana, como assim A mais A? Quando acontece a junção da preposição A com o artigo feminino a, ou com, por exemplo, aquele, que é um pronome demonstrativo, que começa com a, também acontece, vocês vão ver que também acontece a crase, porque junta o a preposição com a de aquele, tá? Mas, em regra, você junta a preposição a com o artigo feminino a, tá? Então, por isso que crase tem tudo a ver com regência verbal, porque para você saber se aquele verbo precisa da preposição a ou não, você precisa ter uma noção de regência verbal. Por isso que muitas vezes a gente erra, tá? Porque a gente não sabe regência verbal. Então, aí uma dica que eu gosto é assim, ó. Você substitui a palavra, se você está na dúvida, você substitui por uma palavra masculina. E aí você vai ver o que vai acontecer. Então, um exemplo aqui que eu dei. Fui à festa. Normalmente, né, qual é a forma padrão, né, a mais comum da gente ver se tem crase ou não? É a seguinte. Se crase é a junção da preposição a com o artigo feminino a, eu preciso ver, primeiro de tudo, se o verbo precisa da preposição a. Pô, fui. Quem vai a algum lugar. Opa, o verbo precisa da preposição a. Então, primeiro check. O verbo precisa da preposição a. Ok. Festa, que é a palavra que vem depois. É uma palavra feminina? É. Então, ela admite o artigo feminino a? Sim. Então, a gente tem o a, preposição, mais a, artigo. Opa, crase. Fui à festa. Crase. Ana, não tô conseguindo, tenho dúvida, não sei o quê, tô me sentindo inseguro. Não tem problema. Você deixa o fui. Em vez de falar a festa, você bota uma palavra masculina. Então, em vez de falar festa, fala baile. Sei lá, fala baile, fale show, qualquer coisa que você quiser falar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai falar o quê? Fui ao baile. Você não vai falar fui baile e nem fui a baile. Você vai falar fui ao baile. Se na forma masculina você usou o ao, você já sabe que na forma feminina você vai usar a crase, tá? Então, essa dica é muito boa. Então, exemplo 2, refiro-me à professora. Aí a gente pergunta para o verbo. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Opa, então primeiro check. Professora, palavra feminina? Sim, segundo check. Então a gente já matou que tem crase. Refiro-me à professora com crase. Ana, estou com dúvida, não sei. Beleza, em vez de falar professora, você fala professor. Vê o que acontece com a frase. Aí a frase vai ficar, refiro-me ao professor. Então, se no masculino ficou ao professor, você já sabe que no feminino vai ter crase, tá? Exemplo 3, comprei a apostila. Aí a gente para pensar. Quem compra, compra alguma... Ué, quem compra, compra alguma coisa. Não tem a preposição a. Então, tu já matou que não tem crase. Se não tem preposição a, não tem crase. Então, comprei a apostila, não tem crase, tá?
Por mais que apostila seja uma palavra feminina, o primeiro check que a gente precisa dar, que é o do verbo, que precisa da preposição a gente não deu. Ana, tô na dúvida. Tudo bem, substitui. Em vez de falar apostila, você fala livro, caderno. Comprei o livro. Você não fala comprei ao livro. Então, mais uma vez, se não tem ao, não tem crase. Se fosse ao, aí você já sabe que no feminino seria crase, tá? A maneira de pensar de Pedro é semelhante à de Mário. Vamos pensar assim, ó. Uma coisa é semelhante à outra. Então, essa preposição a existe. Aí, por que eu botei de Mário, em vez de botar a maneira de novo? Justamente para vocês verem que nem sempre a palavra vai estar ali explícita, tá? Só que se a gente parar para pensar um pouco, se você ler essa frase, a maneira de pensar de Pedro é semelhante à de Mário. A de Mário o quê? A maneira de pensar de Mário. Então, para não repetir e ficar cansativo, a gente fala a de Mário. Só que não é porque a gente tirou a palavra maneira que essa crase vai deixar de existir. Então, tomem cuidado, tá? Se fosse masculino, se em vez de maneira a gente falasse modo, seria assim. O modo de pensar de Pedro é semelhante ao de Mário, ao modo de pensar de Mário. Então, se no masculino ficou ao, no feminino é crase, tá? Outra dica, quando a gente vai falar de lugar, aí tem um poeminha, não sei se vocês já ouviram, me falem aí no chat se vocês já ouviram. Se voar e volto de, crase para quê? Se voar e volto da, crase no ar, e tem gente que fala crase haverá, né? Então, tu faz. Não entendi, Ana. Calma, vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo, França. Viajou à França. Aí você pensa assim, eu volto de França ou eu volto da França? Pô, eu volto da França. Então, se voar e volto da, crase haverá. Então, viajou à França. Vou à França, com crase. Agora, Portugal. Eu volto de Portugal ou eu volto da Portugal? Eu volto de Portugal. Se voar e volto de, crase para quê? Então, vou a Portugal sem crase. Viajo a Portugal sem crase, tá? Já ouvi muito, ó. A Ana Cláudia falou que já ouviu muito. Ana Cláudia é o nome da minha mãe, sabia? Que a gente é a casa das Anas. Eu sou Ana Clara, minha irmã é Ana Paula e minha mãe é Ana Cláudia. Criatividade aqui não existe. E aí, botei um outro exemplo interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, Roma, a gente pensa, eu volto de Roma, eu volto da Roma, eu volto de Roma. Mas se eu falar Roma Antiga, eu volto da Roma Antiga ou eu volto de Roma Antiga? Da Roma Antiga. Então, vou a Roma sozinho é sem crase e vou a Roma Antiga tem crase. Então, essa dica, gente, é infalível, né? Pensa, ó, Cláudia é o nome da minha mãe. Vocês pensam sempre nesse poema, tá? Então, por exemplo, vou à Bahia. Aí, pô, tem crase ou não? Você pensa, volto da Bahia ou volto de Bahia? Volto da Bahia. Então, se voar e volto da, crase haverá. Vou à Bahia, tem crase, tá? Quando venho, venho de. Quando vou, crase pra quê? Quando venho, venho da. Quando vou, crase não. Caraca, vou até tirar foto. Essa aqui eu nunca tinha ouvido. Gostei, hein? Gostei. Vou tirar foto. Mas tá vendo? São todos querendo dizer a mesma coisa. Bonitinho esse. Esse é um pouco mais longo, né? Mas bonitinho. Tirei foto aqui que eu nunca tinha ouvido. Faltou a crase no ar. Sem problemas. Então, beleza. Aí agora a gente vai falar de outros casos obrigatórios de crase, tá? Vamos falar de uma forma bem simples assim, ó. Locuções, sejam elas prepositivas, conjuntivas ou adverbiais, femininas, precisam da crase. Tá? Então, todas essas expressões aí que vocês estão vendo, vocês vão ter acesso, tem crase. A moda de, a custa de, a força de, a procura de, todas essas frases que têm um núcleo feminino, tem crase. Tá? Então, à medida que, à proporção que, as locuções adverbiais, às vezes, as claras, as pressas, à toa, a beça, não coloquei aí. Eu adoro falar beça, gente. É coisa de gente antiga, mas eu gosto de falar. Eu acho bom eu falar beça. Nossa, eu dormi a beça. A beça tem crase. À noite, à tarde, tudo isso tem crase.
tá? Aí vocês tomem cuidado, porque se for palavra masculina, vocês já sabem que não vai ter. Então, por exemplo, vou à escola a pé. Esse a pé tem crase? Não, porque pé é uma palavra masculina, tá? Vou a cavalo? Também não. Vou fazer o pagamento à vista. À vista tem crase? Tem, porque é uma locução adverbial de modo. E o núcleo é feminino, que é vista, né? Então, tem. Agora, vou pagar a prazo. Aí não tem, porque prazo é masculino. Então, é só você pensar sempre assim, tá? Com nomes femininos ou masculinos, quando subentendem as expressões à moda de, à maneira de e ao estilo de. Isso aqui nem precisava ter trazido, mas já que né, já que está aqui, vamos falar sobre isso. Porque a gente fala que, em regra, não ocorre crase com palavras masculinas, certo? Certo. Mas existe uma exceção, que é exatamente essa. É quando, mesmo sendo uma palavra masculina depois, está subentendida a expressão à moda de, ou à maneira de, ou ao estilo de. Então, se eu falo assim, servia-se à francesa, servia-se ao estilo ou à maneira do francês. Entendeu? Então, um exemplo de palavra masculina, gol a Pelé. Pelé é uma palavra masculina, só que gol a Pelé tem crase porque é a maneira de Pelé, né? O gol da maneira que ele fazia. Então, gol a Pelé. Cantava a Caetano Veloso. Caetano Veloso é masculino, mas cantava a Caetano Veloso tem crase porque é a maneira de, ao modo de, que está subentendido ali. É a única exceção em que a gente usa com palavra masculina. E aí, os casos proibidos. Antes de substantivo masculino, como eu acabei de falar, a única exceção é a que a gente acabou de ver, quando está subentendida a expressão a maneira de. Então, refiro-me a Antônio, palavra masculina não tem. Só para vocês saberem, não coloquei aqui, tá? Mas quando for uma palavra, um nome feminino, a crase é facultativa, não é obrigatória, tá? Então, eu posso falar, refiro-me a Ana, com crase ou sem. Mas, sendo do masculino, crase proibida, tá? Antes de verbo, a gente também não usa, então, estava a pensar, né? Quer ver uma que muita gente erra? A partir, né? A partir disso, a partir não tem crase, porque partir é um verbo. E a gente não usa crase antes de verbo. Então, a partir não tem crase, tá? Antes de pronomes pessoais, né? Pessoais tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. Então, doei a ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. A gente não usa, mesmo que seja feminino, a gente não sabe por quê? Porque a gente não fala a ela. A gente fala ela está feliz. A gente fala a ela está feliz. Então, não cabe. A mesma coisa com pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, mim. Né? Ela deu os presentes diretamente a mim. Não tem crase. A ti também não tem crase. Tá? A si também não tem crase. Antes de pronomes de tratamento, em regra não tem, mas tem as exceções madame, senhora, senhorita e dona, tá? Então, se for madame, senhorita, senhorita e dona, senhora, senhorita e dona, a gente pode usar crase ou não, mas nos outros casos, Vossa Excelência, você, Sua Santidade, Vossa Majestade, não tem crase. Essa também vocês não vão usar muito em redação, né? Mas, enfim. Antes de artigos e pronomes indefinidos, né? Então, concedeu o prêmio a uma atriz desconhecida, né? É uma atriz aleatória, indefinida, não sei quem é. Então, esse uma é um artigo indefinido. Mesmo sendo feminino, não tem crase. Falou sobre isso a alguém. Alguém é um pronome indefinido, tá? Porque quem é alguém? Não sei, né? Há pronomes que admitem artigo dando ensejo à crase. Por exemplo, não fale nada às outras pessoas. O exemplo principal é outras mesmo, tá? Porque outra também é um pronome indefinido. E quando a gente fala assim, as outras pessoas vão, quem são as outras pessoas? Tá meio indefinido. Então, em regra, a gente não usaria crase, mas é uma exceção que diz que com outras a gente pode usar mesmo sendo um pronome feminino, tá? Em expressões constituídas de palavras repetidas. Então, cara a cara, mesmo que cara seja uma palavra feminina, como é uma expressão com palavra repetida, a gente não usa crase, tá? Cara a cara, gol a gol, face a face, tudo isso, dia a dia, nada disso tem crase por causa das palavras repetidas. Antes de cuja e cujas, tá? E antes dos pronomes demonstrativos esta, essa, isto e isso.
Como eu falei para vocês, quando a gente tem um verbo que precisa da preposição a e depois a gente tem a palavra aquele ou aquela, que também são pronomes demonstrativos, aí vai ficar aquele, já viram, aquele aquela com a crasezinha assim. É meio estranho, mas a gramática nem sempre é linda e maravilhosa, né? Então, refiro-me àquela professora. Esse aquela vai ter o acento grave, tá? Casos especiais, eu trouxe isso aqui por quê? Porque a gente tem feito muita redação em que a gente fala de ensino à distância, por exemplo, né? E a probabilidade de vocês quererem falar isso lá na hora da prova é grande, não vou mentir para vocês. Qual é a regra de distância? É a mesma regra para casa e terra, que a gente só usa a crase se a distância, por exemplo, tiver especificada, tá? Então, assim, ó, o ensino à distância é bom, né? O ensino à distância é bom? A distância está especificada? Não. Então, esse ensino à distância não tem crase, tá? Eu sei que a gente lê errado em reportagem, jornal, às vezes até no G1, né, que é super renomado, a gente lê errado, mas a gente lê com crase, mas na verdade não tem. Só tem crase se essa distância estiver especificada. Então, por exemplo, eu estudo a distância de 5 metros do trabalho. Então, já que a distância está especificada, que é 5 metros, aí a gente usa a crase. Nos outros casos, ensino à distância, não tem crase, tá? A mesma coisa vale para casa. Então, por exemplo, eu fui à casa. Casa está especificada? Não sei que casa é, sem crase. Eu fui à casa da minha avó, a casa está especificada, tem crase. A mesma coisa, terra. Os marinheiros voltaram à terra. Não sei que terra, sem crase. Os marinheiros voltaram à terra de seus pais, aí tem crase porque está especificado. Então, a regra vale para casa, terra e distância. Provavelmente, se vocês usarem, vai ser com a palavra distância. Então, ensino à distância não tem crase, tá? É indicação de tempo, isso aí vocês também não vão usar em redação, mas só para vocês saberem, a gente usa, né? Chegaremos às 22 horas, a aula começou às 14 horas. Tem alguns casos de horas que a gente não usa, mas eu não quero falar sobre isso aqui para não confundir a cabeça de vocês. Qualquer dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula de gramática especificamente só sobre crase, tá? Para fechar, que eu sei que ninguém aguenta mais, inclusive eu também já estou cansada de tanto falar, a gente vai falar um pouquinho de concordância, que eu também reparo muito erro e que realmente, assim, tem umas regras que são bem confusas. Na maior parte do tempo eu vou falar sobre concordância verbal e no finalzinho eu vou dar uma pincelada em 2 casos só, se eu não me engano, de concordância nominal, tá? Concordância, gente, é quando a gente precisa concordar as palavras, né? Então, concordância verbal, quando a gente precisa concordar o verbo com o restante da frase, geralmente com o sujeito, né? Então, quando o sujeito simples é fácil, né? Eles não vão sair. Pô, o verbo, que é vão, precisa concordar com o sujeito, que é eles. Aí ninguém tem dificuldade. Ana e sua mãe saíram. Saíram, precisa concordar com Ana e sua mãe. Ninguém tem dificuldade nisso, né? Agora, quando o sujeito for representado por um substantivo coletivo, quem lembra de substantivo coletivo? A gente estuda lá na escolinha. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, mesmo que o substantivo coletivo, por ser coletivo, passe a ideia de coletivo, né? Passe a ideia de mais de um, a gente vai concordar com o núcleo. Então, se eu falo assim, a boiada, eu vou falar a boiada atravessou. Ana, mas boiada é mais de um boi. Não importa. Boiada é singular, tá? Então, a boiada atravessou o lago. Quando o sujeito é expresso por expressões partitivas, isso aqui é importante, vocês usam muito, ó. Mas esse, pelo menos, pela primeira vez eu vou dar notícia boa para vocês. A notícia boa é que as duas formas estão certas. Então, se a gente usa a expressão partitiva, então, uma porção de, a maioria de, um grupo de, o verbo pode ficar no singular concordando com a expressão partitiva ou pode ficar no plural concordando com o substantivo que está no plural. Então, um exemplo clássico, né? A maioria dos alunos foi, porque aí esse foi vai estar concordando com a maioria, tá certinho? Ou a maioria dos alunos foram, porque se foram vai estar concordando com dos alunos. Só cuidado para não fazer besteira do tipo, a maioria da população foram. Aí quebrou tudo, né? Porque esse foram está concordando com o quê? Se a maioria é singular e a população também é singular, aí não tem como você botar no plural, tá? Então, uma porção de pessoas estava, porque esse estava está concordando com uma porção, ou uma porção de pessoas estavam, porque esse estavam está concordando com de pessoas, tá? Então, fica a critério aí de vocês.
Quando o sujeito é representado por expressões aproximativas, então cerca de, perto de, menos de, mais de, o verbo concorda com o substantivo determinado por essas expressões. Então, cerca de 30 trabalhadores foram, porque se foram, tem que concordar com 30 trabalhadores. Menos de 15 pacientes são atendidos, porque se são atendidos, tem que concordar com o número ali indicado, então 15 pacientes, tá? Nesse caso da concordância, são gramáticos que têm interpretações diferentes ou uma regra. Qual caso? Esse aqui, da maioria de? Nesse caso aqui, das expressões partitivas? Me fala aí. É regra mesmo, tá? É regra mesmo. Tem muita questão de preferência, né? Então, geralmente, eu uso o verbo no singular, concordando com a expressão. Então, eu falo, a maioria dos alunos foi, mas isso é gosto. Eu acho mais bonito. Agora, eu jamais vou te corrigir se você falar a maioria dos alunos foram, porque tá certo gramaticalmente falando. Então, não é um erro, pode ser questão de preferência, mas a gramática diz que fica a critério da pessoa que está falando ou escrevendo, tá? Quando o sujeito é representado... Não, já foi. Quando o sujeito é introduzido pela expressão mais de, o verbo deve concordar com o numeral que vem em seguida. Então, preste atenção. Se eu falo mais de um político, aí o verbo tem que ficar no singular, porque o um que veio depois de mais de. Então, mais de um foi investigado. Mais de 500 foram. Então, vai variar de acordo com o número, tá? E aí tem uma exceção que diz assim, ó. Quando a expressão mais de um estiver repetida, ou seja, se eu falo assim, mais de um cantor e mais de um ator, que foi o exemplo que eu coloquei aí, ou associada a um verbo exprimindo ação recíproca, por exemplo, mais de um casal, um verbo que exprime ação recíproca, abraçar. Né? Porque, em regra, claro, né? Tem gente que não sabe abraçar, fica assim, tu abraça, a pessoa fica parada. Mas, em regra, as pessoas se abraçam ao mesmo tempo, se beijam ao mesmo tempo. Então, esses verbos que indicam ação recíproca, o verbo vai para o plural. Da mesma forma que se mais de um tiver repetido. Então, mais de um cantor e mais de um ator compareceram, porque a expressão mais de um está repetida, e mais de um casal abraçaram-se. Fica estranho, mas é porque o verbo abraçar exprime uma ação recíproca. Então, mais de um casal abraçaram-se. Nem sempre, muitas vezes, gente, a gente erra coisa de gramática, porque a gente simplesmente não quer concordar com o negócio. Mas não é questão de concordar ou não, entendeu? Ah, eu acho essa regra feia. Dane-se. Dane-se se você acha feia, dane-se que você não concorda, dane-se que para você tinha que ser de outra forma. A gente precisa seguir o que é, né? Nem sempre é o que a gente gosta. Então, a gente às vezes acaba errando porque fala, mas isso aqui tá muito feio. Mas quem disse que tem que ser bonito, gente? Não tem, né? Se o primeiro pronome... Não, isso aqui, ó, era para eu ter tirado. Não se liguem nisso, não. Eu esqueci de apagar, mas isso aqui é regra também, tá? De concordância, mas é muito específico, eu não queria trazer para não confundir vocês. Eu realmente quis trazer o que a gente usa na escrita. Esse aqui é clássico, né? Que e quem. Quando o pronome relativo possuir a função do sujeito, o verbo concordará com o termo antecedente. Não precisa focar nisso, foca na frase. Os animais que foram, somos nós que iremos. Então, o verbo que vem depois do que está concordando com o que vem antes. Então, animais foram, nós iremos. Então, ela que falou. Então, sempre, quando tiver que, o verbo vai concordar com o que está antes. Tranquilo. Quando for quem, aí vai acontecer outra coisa. Ou a gente vai continuar fazendo essa concordância com a palavra que está antes. Então, fomos nós quem trouxemos, igualzinho ao que a gente faz com que, fomos nós que trouxemos, fomos nós quem trouxemos, certinho. Ou temos outra opção, né? Quando a gente coloca o verbo na terceira pessoa do singular, porque ele vai estar concordando com a palavra quem. Então, fomos nós quem trouxemos, ou fomos nós quem trouxe. Esse trouxe concordando só com quem, tá? E aí fica a critério de cada um também. Isso, a regra diz que você que escolhe, então você que sabe, né? Agora, o que você não pode fazer é confundir que com quem. Se for que, você já sabe que só pode concordar com a palavra que está antes. Se for quem, você escolhe ou concorda também com a palavra que está antes, ou você coloca o verbo na terceira pessoa do singular e pronto, tá? Quando o sujeito é formado por numeral que indica porcentagens, aqui vocês também falam muito para trazer estatística na redação de vocês. O verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo determinado pelo numeral. Então, desculpa.
30% da população brasileira gostam, porque se gostam, está concordando com o número da porcentagem, 30, ou 30% da população brasileira gosta, e aí se gosta está concordando com a população brasileira. Também fica a seu critério, tá? Agora, se você falar, por exemplo, 1% da população brasileira, obviamente você não vai ter opção. O verbo vai ficar no singular. Porque se você concordar com o número é 1, então vai estar no singular. E se você for concordar com a palavra é população brasileira, também vai estar no singular, tá? Regras especiais muito importantes, né? Fazer e estar indicando o tempo decorrido ou meteorológico. Então, fazer com o significado de tempo decorrido não vai para o plural. Então, pelo amor de Deus, não escrevam. Isso é um erro grave, tá, gente? É até nervosa, o fone caiu. Porque isso aqui dá um circo-tico mesmo. Faz anos, tá? Eu moro nesta casa faz 10 anos. Não é fazem, tá? Não é fazem. Eles namoram faz 2 anos, não é fazem. Então, fazer com o sentido de tempo decorrido não vai para o plural, tá? E tempo também, né? Está muito calor, mas aí também não tem nem muita opção, né? Haver com sentido de existir também, e indicando o tempo decorrido também fica no singular. Então, fazer e haver com sentido de tempo decorrido sempre no singular. Eles namoram há meses. Eles já namoravam havia meses. Eles já moravam naquela casa havia muitos anos. Sempre no singular, tá? Da mesma forma, o haver com sentido de existir também. Vocês, né, a galera erra com força isso aí. Havia quartos disponíveis, não é? Haviam, né? Havia. Houveram muitos alunos naquela aula. Não, pelo amor de Deus. Houve muitos alunos naquela aula. Ana, e se for existir? O verbo existir é o verbo existir, o verbo haver é o verbo haver. Não é porque o verbo haver com o sentido de existir não vai para o plural que o verbo existir não vai. São coisas diferentes, tá? Então, existem muitos alunos naquela sala e há muitos alunos naquela sala, tá? Existiam muitos alunos naquela sala e havia muitos alunos. O verbo existir pode ir para o plural tranquilamente, o verbo haver que não, tá? E aí, quando o verbo haver está numa locução adverbial, a impessoalidade do verbo, ou seja, esse fato de que ele não vai para o plural, ele é transferida para o verbo auxiliar, tá? Porque é o verbo principal que manda, o nome já diz, verbo principal. Então, deve haver longas filas. Em vez de falar devem haver, como esse haver aí tem o sentido de existir e ele não vai para o plural, então isso contamina o verbo auxiliar, porque é o verbo principal que manda. Então, se o principal não pode ir para o plural, o auxiliar também não vai, tá? Então, deve haver, pode haver, tá? E aí, gente, é o último tópico? Aí eu trouxe alguns exemplos. Quem estava na aula passada lembra que eu trouxe também. Concordância nominal. Eu trouxe isso aqui, que é o que eu mais vejo de vocês. Talvez também seja aí nos top 5, esteja ali no top 5 de erros mais cometidos. Com as expressões é proibido, é bom, é necessário, elas só vão variar se tiver com determinante, né? Quem estava aqui na aula passada lembra que eu falei sobre isso por alto. Então, agora a gente vai ver com exemplos. Então, se eu falo assim, é proibido entrada. É proibido, como a gente acabou de ver, em regra não varia. Agora, se eu coloco um A na frente de entrada, aí muda tudo. Aí é proibida a entrada. Tá? Então, se tiver o A na frente, ou se tiver se tiver algum determinante, aí o verbo, a palavra vai ter que concordar com o determinante. Então, verdura é bom, mas a verdura é boa. Paciência é necessário, mas a paciência é necessária, tá? Foi, gente. Isso aqui, deixa eu pensar aqui como vocês fazem isso. Acho que tem exemplo aqui. É necessário ajuda, né? Aí vocês podem fazer de duas formas. Ou vocês colocam é necessária a ajuda do governo, ou é necessário ajuda do governo, sem esse A no meio, tá? Sempre tem essas duas opções. Eu achei que eu tinha trazido aqui, mas eu não trouxe. Bastante. Bastante, quando for sinônimo de muitos, vai para o plural, tá, gente? Então, nossa, tem muitas canetas aqui, né? Tem muitas canetas aqui.
Se eu quiser falar bastante, eu falo, tem bastantes canetas aqui, tá? Da mesma forma. Por que eu acho interessante vocês usarem bastantes em vez de muitos? Porque você está mostrando que você sabe concordância nominal, tá? E a gente que está corrigindo, a gente repara. A gente fala, oh, tá sabendo, né? Então, bastantes vocês podem usar sem medo nenhum, tá? Desde que seja sinônimo de muitos e muitas. Um outro errinho aqui que eu não trouxe. Tem com acento e tem sem acento. Tem sem acento a gente usa quando é singular, terceira pessoa do singular. Então, a menina tem. Agora, se é plural, as meninas têm com acento circunflexo. Tá? Vocês erram bastante também, cuidado. E aí, gente, para fechar, que eu sei que ninguém aguenta mais, eu trouxe aqui alguns trechos de redações de vocês mesmos, tá? Para vocês verem como esses erros acontecem na prática. Então, assim, tem erros também, às vezes, aqui em estrutura, mas o que a gente está vendo aqui, quem estava na aula passada sabe que eu trouxe esses mesmos trechos para a gente analisar as estruturas. E nessa aula, que não é de redação, nesta aula, vocês aprenderam hoje, é gramática, tá? Então, ignorem a estrutura da redação, tanto que eu nem botei tema nada, para a gente olhar a gramática, para vocês verem como vocês cometem esses erros, tá? Apesar da Constituição de 98 garantir, isso aqui já é um erro. Ó, apesar da Constituição garantir, tá errado, tá? O certo aqui seria fazer assim, ó. Apesar de a Constituição garantir. Por quê? Esse da aqui, esse de a Constituição de 98 está funcionando como sujeito, tá? Então, o sujeito ele não pode estar contraído ali com uma preposição, isso não existe. Então, apesar de a Constituição garantir. Só você ver se tem um verbo depois. Se tem um verbo, você já sabe que você não pode fazer essa contração do de com a ou do de com o, tá? Igualdade de direito a todos. Esse a todos aqui, gente, tem crase? Vamos lembrar lá do que a gente aprendeu hoje em crase. Quem tem direito, de fato, tem direito a alguma coisa. Então, o primeiro check foi dado. Mas e a palavra que vem depois? A palavra que vem depois é feminina? Não, né? É todos. Então, não teria crase, tá? Direito a todos perante a lei. As mulheres sempre tiveram um atraso nos seus direitos em relação ao homem. Isso deve-se ao fato, de novo, da sociedade brasileira ainda viver? Não. De a sociedade brasileira ainda viver, tá? Porque tem o verbo depois. Em um pensamento patriarcal, onde o homem... Lembra que lá no início da aula a gente falou de onde? Quem estava aqui já, né? Onde só pode ser usado quando a gente estiver falando de lugar físico. Sociedade é um lugar físico? Não. Então, a gente não pode usar onde, a gente usa na qual, ou então em que, tá? Logo, vírgula, lembra que a gente viu? Depois das conclusões, das conjunções conclusivas, a gente deve usar vírgula. Então, logo, vírgula. Portanto, vírgula, tá? A luta feminina, essa vírgula aqui deveria existir? Não. Por quê? Principal regra da vírgula, não separamos sujeito e predicado, né? Então, a luta feminina é sujeito, não tem por que você separar o sujeito do resto da frase. Logo, vírgula, a luta feminina ainda é extensa para garantir a igualdade constitucionalizada. Isso aqui não teria letra maiúscula, porque não tem por que ser maiúsculo, tá? Seria minúscula mesmo. Mas, enfim. No romance Utopia, do filósofo Thomas More, é retratada a história de uma sociedade perfeita, sem defeitos e conflitos. Fora da ficção, tal obra mostra-se distante, distante não tem acento, no tocante da doação de órgãos no Brasil, órgãos tem acento, que impulsiona efeitos que geram impactos na sociedade, pelo descaso governamental. Assim, ó, essa frase aqui tá com vários erros de coesão e coerência, enfim, tá? Mas não vamos focar nisso. Portanto, o que eu quero que vocês vejam é esse final aqui, ó. Portanto, vírgula certinho, depois de conjunção conclusiva, vírgula. Miserável, acertou. Então, portanto, agora isso aqui, ó, é necessário a discussão. Lembra que a gente acabou de ver? Ela teria duas formas, ou ele, não sei quem fez a redação, de fazer isso, né? Ou é necessária a discussão, ou é necessário discussão, tá? É necessário a discussão, tá errado, tá? Então, sempre pensem nisso. Se tem um determinante, você combina o necessário com um determinante. Se não tiver, você deixa no masculino e no singular, tá? Então, é necessária a discussão ou é necessário discussão.
Cortei a foto, que mula. De acordo com o filósofo grego Aristóteles, aqui teria vírgula, né? Lembra que eu falei lá na regra da vírgula? E aqui, se é a base da sociedade, que essa citação não tem por que estar em letra maiúscula também não, tá? No entanto, vírgula, se eu não me engano, ela botou vírgula certinho, então tem vírgula depois de no entanto. O contexto do Brasil no século XXI é contrário, vírgula certinho antes de conclusão explicativa, uma vez que, mesmo após 90 anos, eu colocaria vírgula aqui, não é obrigatório, mas eu colocaria, que, vírgula, mesmo após 90 anos, vírgula, a conquista do voto feminino, não, mesmo após 90 anos da conquista, deve ser daqui, é porque eu cortei a foto, mula, né, que fala. Mesmo após 90 anos da conquista do voto feminino, vírgula, as mulheres continuam em situações de injustiça, sendo excluídas da configuração do país, o que desestrutura a base da sociedade brasileira. Também acho essa frase muito longa, né? Como eu sempre falo para vocês, evitem períodos muito longos, porque vocês mesmos se perdem no pensamento e na concordância em tudo. Então, cuidado. Diante deste cenário, né? Por que esse deste está errado? Porque lembra que a gente falou no início da aula que esse a gente usa para retomar alguma coisa que a gente já falou antes e o este para falar de alguma coisa que ainda vai ser trazido. Se ela mostrou o cenário antes, o certo seria diante desse cenário, tá? Porque o cenário já foi mostrado. É imperioso ressaltar fatores que contribuem para a problemática, dando destaque à imposição. Quem dá destaque a alguma coisa. Então, o primeiro check está dado. Imposição patriarcal é uma expressão feminina? É. Então, aqui deveria ter o quê? Crase. Dando destaque à imposição patriarcal, que aumenta a ênfase da diferença de gênero. Falsa ideia, a ideia está certinho, tá, gente? Não esqueçam que não tem mais acento. De poder feminino que a mídia expõe, elitizando os direitos à justiça, né? Quem tem direito a alguma coisa. Justiça, palavra feminina? É. Então, também, essa crase aí tá certinha, tá? E fechamos. Gente, não saiam, principalmente os alunos, que eu vou mandar para vocês agora no chat o link que vocês precisam preencher. Eu nem sei muito bem como está funcionando isso. Acho que vocês preenchem, né? Me fala aí, Amanda, tu que tá por dentro. Vocês preenchem lá para comprovar que vocês compareceram, é isso? Para concorrer ao Kindle? Ah, beleza. Então, vou mandar para vocês aqui. O que vocês acharam da aula, gente? Sejam sinceros, eu juro que eu não vou ficar triste. Eu sei que foi uma aula cansativa, pesada, muita informação. Eu vou mandar o material para vocês terem acesso sempre. E se vocês quiserem aulas específicas... Eu tô perdida aqui, eu tô aqui, ó. Se vocês quiserem aula específica sobre alguma coisa de gramática, vocês podem falar comigo, que a gente marca uma aula específica sobre crase, sobre regência, sobre vírgula, sobre o que vocês quiserem, tá? Eu amo dar aula, principalmente de gramática. Eu dou aula de redação, mas o meu forte realmente é gramática, é o que eu amo fazer. Então, podem falar comigo que eu vou amar bater esse papo com vocês sobre qualquer assunto que vocês queiram, tá? Também gostei bastante, muito boa, que bom, gente, gostei muito, vírgula, sem dúvidas, é algo difícil, aula maravilhosa. Ai, vou até tirar foto, gente, porque, olha, quem dá aula sabe, né, às vezes é difícil. É muito bom a gente ter esses feedbacks. Vou pegar aqui para vocês e vou mandar o link, então. Vou parar de gravar logo. Bem clara, didática e esclarecedora. Ai, obrigada, Helena. Gente, a Maria Helena, que está aqui, ela é corretora também. Ela nem precisava estar aqui, ela está aqui porque ela quer aprender. Maravilhosa. Aí, Maria, tu já pode, se quiser sair, pode sair, porque agora eu vou mandar para eles esse formulário, eles têm que preencher porque eles estão concorrendo, não sei se está por dentro. Estão concorrendo a um prêmio aí, entendeu? E aí, se quiser indo, pode ir lá, tá? Um beijo, obrigada. Calma, gente, vocês não saiam. Pelo amor de Deus.